Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, está presa de novo. Hoje de manhã, ela fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi levada para o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Monique Medeiros se apresentou na noite desta terça-feira na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, poucas horas depois de sair a decisão do Tribunal de Justiça que determinou o retorno dela ao sistema prisional. Monique ficou quase 3 meses em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica depois que a juíza responsável pelo caso manifestou preocupação com as ameaças que ela vinha sofrendo por parte de outras detentas. O pedido para que ela voltasse à cadeia foi feito pelo Ministério Público, que enviou à Justiça prints que comprovariam que Monique usou as redes sociais logo após a soltura. Monique e o ex-vereador Jairinho são réus pela morte de Henri Borel em março do ano passado. O padrasto, segundo a polícia, torturou o menino e a mãe, sabendo de tudo, não teria protegido o filho. Em nota, a defesa de Monique Medeiros disse que recebeu a decisão do tribunal de maneira serena e respeitosa, mas ressaltou que discorda de forma veemente e que os recursos e habeas corpus cabíveis já estão sendo preparados. A greve dos motoristas e cobradores de ônibus na capital paulista chegou ao fim. A paralisação começou à meia-noite e só terminou à tarde depois que a Justiça decretou o movimento abusivo e determinou a volta imediata ao trabalho. O repórter Guilherme Lopes está num terminal de ônibus na zona leste da cidade de São Paulo e tem as informações ao vivo. Guilherme, como é que está a volta para casa? Boa noite. Oi, Lacombe, boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo do terminal Carrão, na zona leste. Aqui, os passageiros não foram afetados, viu? Porque os ônibus que passam por esse terminal não aderiram à paralisação. Já em relação à paralisação que de fato afetou a vida de boa parte dos paulistanos, pelo menos 2,5 milhões, ela foi encerrada no final da tarde, depois que o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que a paralisação promovida pelo sindicato foi abusiva e determinou a volta ao trabalho. Por 9 votos a 1, os desembargadores aplicaram uma multa de R$100 mil contra o sindicato. 50 mil pelo dia de hoje e 50 mil pela greve realizada há 2 semanas. Ainda foi determinado que seja descontado do salário dos funcionários das empresas um dia de trabalho pela paralisação. A greve afetou cerca, como eu disse, de 2,5 milhões de pessoas e muita gente teve que tirar o carro da garagem para chegar ao trabalho. A repórter Estela Freitas acompanhou como que foi a volta. Acompanhe. A greve começou à meia-noite dessa quarta. Enquanto isso, seu Judete estava trabalhando, mas na hora de ir embora, já de manhã, foi pego de surpresa. Estou tentando ligar para minha filha, a internet está fora, estou aqui sem saber o que eu faço. Você está indo para casa? Estou indo para casa, eu trabalhei a noite toda. Trabalhei das 7 às 7 e estou aqui nessa situação. Dona Maria também não sabia da greve. Ela veio do Piauí, estava cheia de malas e ficou assim, na rua. Está greve hoje? Está em greve? Ah, não sabia não. É difícil, né? Aí sem ônibus, como é que a senhora vai fazer? Ah, então é difícil ir para casa. João fez o mesmo. Ligou para avisar que não tinha ônibus e teve que mudar os planos do dia. Sentar e ficar pensando na vida. Não vai trabalhar hoje? Não tem jeito. E o patrão está preocupado. São 8 horas da manhã aqui no terminal Dom Pedro II, no centro histórico de São Paulo. Nem ônibus, nem passageiros. Está completamente vazio. Essa é a segunda greve da categoria nesse mês. Na paralisação do dia 14, o sindicato patronal garantiu o reajuste salarial de 12,47%. Mas os trabalhadores decidiram parar de novo por outras reivindicações, como horário de almoço remunerado, pagamento de 100% das horas extras, participação nos lucros e resultados e planos de carreira do setor de manutenção. A greve foi decidida ontem à tarde em assembleia na sede do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. A Justiça determinou que a categoria mantivesse a circulação de 80% dos ônibus do sistema estrutural, que ligam os terminais ao centro, em horários de pico e 60% no restante do dia. Hoje pela manhã, os ônibus que circulam entre bairros continuaram rodando normalmente e bem cheios. O rodízio municipal de veículos foi suspenso. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a nova greve. Consideramos irresponsável a postura desses sindicalistas do transporte coletivo que
que trouxeram um grande prejuízo para a cidade, mais uma vez, deixando de 2.300.000 passageiros, 1,5 milhão desassistidos no transporte público. A polícia de Minas Gerais investiga as denúncias de abuso sexual num colégio particular de Belo Horizonte. O suspeito é um funcionário da escola. As vítimas têm entre 6 e 15 anos de idade. A filha deste homem só confirmou os abusos depois que uma colega dela contou para a mãe o que acontecia na escola. Ô mamãe, a minha amiguinha, ele tá brincando de cachorrão com ela e fica apertando a parte íntima dela. Essa mesma amiga lá da minha filha falou que esse cara ficava com uma vareta, um pedaço de pau, que eu não sei te dizer qual o instrumento, mas é um pau, um cabo de vassoura, alguma coisa, e ficava passando entre as pernas, próximo à parte íntima da minha filha. A menina de 6 anos fez exame de corpo de delito no último sábado. Ela disse que não contou para os pais porque estava com medo. E assim, ela começou a relatar, falando que essa coisa lá da vareta era a hora da educação física, do recreio. Fiquei sabendo também, através do grupo, que ele entrava no banheiro para entregar papel higiênico, para ver as crianças fazendo suas necessidades. Então, assim, são coisas absurdas. Os casos de abuso e importunação sexual teriam ocorrido nesta unidade do Collegium, na região oeste da capital mineira. Todas as vítimas são do sexo feminino. Vanessa é fundadora do movimento Infância Livre de Abusos e alerta que, nesses casos, as crianças costumam apresentar mudanças de comportamento. Normalmente, a tendência é a introspecção, mas algumas ficam mais agitadas, ela apresenta dificuldades no relacionamento, mudança de humor muito repentina. Hoje, a Polícia Civil informou que mais 3 registros de ocorrência foram incluídos na investigação que apura os supostos abusos na escola. Ao todo, são 15 denúncias. As vítimas têm entre 6 e 15 anos. Câmeras de segurança foram recolhidas e vão ser analisadas. O funcionário não teve o nome completo divulgado. Ele foi contratado há 3 meses e era responsável por organizar a entrada e saída dos alunos. A polícia investiga também se ele praticou crimes semelhantes em outras instituições de ensino. O colégio informou que afastou o colaborador, abriu um procedimento interno para apurar os fatos e está dando todo o suporte necessário aos pais e às vítimas. É muito triste você ver uma criança passando por isso. Então, pela minha filha e por todas as crianças, eu quero justiça e que ele venha pagar pelo que ele fez, porque é muito sério, muito grave. O Rede TV News faz agora uma pausa de apenas 30 segundos. A gente volta já já. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a defender a regulação da mídia e da internet no Brasil. Foi durante a entrevista à Rádio Educadora de Piracicaba, no interior de São Paulo. Quando a gente fala de que é preciso democratizar o meio de comunicação, a gente está falando da mídia eletrônica, a gente está falando do rádio, da televisão, a gente está falando que é preciso regular a internet, mas quem vai regular? Olha, vai ser a sociedade brasileira, não vai ser o presidente da República. Nós vamos ter que convocar plenárias, congressos, palestras, e a sociedade vai ter que dizer como é que precisa ser feito para a gente poder democratizar, sabe? Regular melhor o direito de resposta. O jornal e revista, isso é problema do dono, faça o que quiser, escreva o que quiser, mas aquela mídia que é concessão do Estado, é preciso que a gente coloque a sociedade para discutir como é que a gente pode democratizar melhor, como é que a gente pode fazer melhor. Lula não desiste. Há muitos anos ele fala em regular a mídia, em regular a internet e como se isso tivesse a ver com democracia. Muito pelo contrário, é censura pura. Alguém como Lula, que elogia as ditaduras da China, Venezuela e de Cuba, que adora o Estado tutor, o controle social, jamais vai entender verdadeiramente o que é liberdade. Está marcada agora para 25 de julho a perícia para avaliar a saúde mental de Adélio Bispo de Oliveira.
Ele deu uma facada em Jair Bolsonaro durante a campanha para a eleição presidencial em 2018. Adélio foi diagnosticado com um transtorno delirante e está internado na Penitenciária Federal de Campo Grande. Os médicos agora vão responder a questões levantadas pelo Ministério Público e também pela Defensoria Pública. Se o resultado mostrar que Adélio Bispo não representa mais um perigo à sociedade, ele pode, inclusive, deixar o presídio. O governo federal lançou o Plano Safra 2022-2023. Serão destinados mais de 300 bilhões de reais para a agropecuária. O Plano Safra é a principal fonte de incentivo ao produtor rural brasileiro. Ele reúne um conjunto de políticas públicas que garante o crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção. O valor total de mais de 340 bilhões de reais é recorde e representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior. Esse montante será disponibilizado ao custeio e à comercialização das atividades agropecuárias do país, além de investimentos em sustentabilidade, agricultura empresarial e familiar, que terá o maior valor da história à disposição. O presidente Bolsonaro frisou durante a cerimônia a importância da atividade agropecuária do país para a segurança alimentar mundial. A todos do campo, por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los, em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Uma população próxima aí da China, da Índia. Nós conseguimos alimentar 1 bilhão de pessoas com o nosso agronegócio. E o governo anunciou também a mudança do comando na Caixa Econômica Federal. A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, vai ser a nova presidente do banco. Ela vai assumir o lugar de Pedro Guimarães, que oficializou o pedido de demissão em carta. Daniela está na equipe econômica desde o início do governo e é considerada a pessoa de confiança do ministro Paulo Guedes. Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças pelo IBMEC. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Rede Sustentabilidade, confirmou a pré-candidatura dela a deputada federal por São Paulo. Marina era cotada para ser vice na chapa do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, ao governo de São Paulo. O lançamento oficial da pré-candidatura será no próximo sábado. E a Rede TV entrevistou o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Felício Ramute, do PSD. Nessa conversa com o jornalista Mauro Tagliaferri, ele falou sobre uma possível aliança com o pré-candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. De fato, eu tenho conversado com Márcio França, com Tarcísio, com Elvis, mas tem avançado sim as conversas com o Tarcísio, mas nada fechado. Está em andamento, onde o Kassab está envolvido também, eu com o Tarcísio pessoalmente e também outras forças políticas que fazem parte dessa aliança. Agora, essa conversa é nessa direção mesmo, de você entrar na chapa como vice? Olha, sim, é uma possibilidade, ou de o PSD se unir neste momento, ou até mesmo num segundo turno. Existe sim essa possibilidade, isso foi de fato oferecido ao PSD, não só pelo Tarcísio, pelo Márcio França também, pelo Haddad em outras ocasiões, um pouco mais anteriormente. Portanto, existiu esse convite com esta possibilidade de que a chapa poderia ter o vice do PSD. E mais uma joalheria dentro de um shopping foi alvo de criminosos. Dessa vez foi na zona leste de São Paulo. Houve troca de tiros entre bandidos e seguranças. O grupo invadiu o shopping pouco antes do meio-dia, horário de grande movimento. Segundo a Polícia Militar, 4 homens armados foram direto à joalheria. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. As imagens mostram os bandidos recolhendo produtos da vitrine e colocando em mochilas. Eles roubaram joias e relógios. Neste outro vídeo, a quadrilha corre em direção à saída por um dos corredores. Na fuga, os bandidos foram surpreendidos pelos seguranças do shopping. Houve troca de tiros, mas segundo a polícia, ninguém ficou ferido. O bando fugiu em um carro que estava estacionado fora do shopping. O veículo, com placa clonada, foi abandonado nesta rua, a cerca de 1 quilômetro do local do crime. Essa mulher, que não quer se identificar, viu como tudo aconteceu.
Aí um tiroteio, de repente, aí eu saí para fora para ver o que estava acontecendo, aí tinha um carro vermelho já parado ali, e em seguida passou um cinza correndo lá para cima. A joalheria ainda não divulgou o valor roubado pela quadrilha. Esse é o segundo crime desse tipo no estado de São Paulo em menos de uma semana. No último sábado, o alvo foi uma loja em um shopping de Campinas, no interior do estado. Nós estamos vivenciando, nas últimas semanas, uma verdadeira onda de invasão a shoppings para que sejam roubados joalherias. Então nós encontramos o quê? Nós temos no Brasil receptadores interessados em ouro, interessados em diamante e relógios caros. A Polícia Civil, no momento em que identificar e prender esses criminosos, é óbvio que vai cair o índice desse tipo de assalto. Mas também cabe aos shoppings reforçar a segurança para tentar inibir esse tipo de prática. Bandidos armados atacaram e explodiram um carro forte no povoado de Piratininga, na zona rural de Bacabal, no Maranhão. De acordo com os vigilantes, 3 caminhonetes com cerca de 10 homens perseguiram e interceptaram o veículo. Os criminosos roubaram todos os malotes com dinheiro e fugiram. Ninguém se feriu. Três pessoas morreram num grave acidente na região de Itabirito, na Grande Belo Horizonte. Um caminhão e um carro bateram de frente numa curva na BR-040, sentido Rio de Janeiro. Os mortos estavam no carro, que ficou totalmente destruído. O motorista do caminhão não se feriu. Um funcionário matou o patrão e o filho dele em Triunfo, que fica na Grande Porto Alegre. Esse crime aconteceu depois de uma discussão. O empresário Nelson Joel de Oliveira Ferreira, de 61 anos, e o filho dele, Anderson Guedes Ferreira, de 36, foram mortos a tiros. O suspeito de ter feito os disparos é um funcionário da empresa das vítimas. A briga teria começado após um desentendimento entre o patrão e a mulher do atirador. Ela foi entregar uma garrafa de leite a pedido da esposa da vítima. E aí ele agiu com ela de forma meio ríspida na frente dos outros motoristas. E aí ela voltou para casa e conversou com o autor, dizendo o que ela tinha se sentido. E ele então foi conversar com o Joel em razão dessa situação, levou uma arma. Ela não sabia que ele tinha uma arma, segundo ela. Chegou com a arma no local, no carro. Eles discutiram, ele foi ao carro e lá ele pegou a arma e desferiu os tiros contra as vítimas. Pai e filho foram socorridos, mas não resistiram. O suspeito está sendo procurado. Segundo a delegada, ele cumpre regime semiaberto e rompeu a tornozeleira eletrônica. O Rede TV News faz uma pausa agora. Daqui a pouco tem uma reportagem especial sobre o pentacampeonato da seleção. Destaques da campanha na Coreia e no Japão brilham fora de campo 20 anos depois da conquista. Já, já. O Senado Federal adiou para amanhã a votação da proposta de mudança na Constituição que aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600 e prevê o auxílio diesel a caminhoneiros autônomos. A gente vai agora ao Congresso Nacional, onde o repórter Anderson Arcoverde tem os detalhes para a gente. Boa noite, Anderson. O acordo dessa votação aí para a proposta já foi feito? Foi feito sim, Érica, pelo menos a maior parte dele. Boa noite para você, boa noite, Lacombe, a todos que nos acompanham. Até mesmo na discussão de hoje, até mesmo parlamentares de oposição disseram que é preciso sim encontrar mecanismos para amenizar o impacto do recente aumento nos preços dos combustíveis. Por isso, no que diz respeito ao chamado mérito, que é o conteúdo principal do texto, existe sim um acordo. Também existe acordo no que diz respeito a uma votação o mais rápido possível da proposta. Tanto assim que ela já começou a ser discutida diretamente no plenário do Senado, sem mesmo passar pelas comissões.
O adiamento para amanhã é para fazer ajustes no texto. Por exemplo, o relator, senador Fernando Bezerra, concordou em tirar uma parte de um artigo que, segundo os outros parlamentares, dava autonomia demais, liberdade demais para o governo gastar os recursos. Uma outra proposta que deve entrar em discussão foi feita pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele quer estender o auxílio combustível também para os taxistas e motoristas de aplicativos. A proposta inicial é de pagamento de um benefício apenas para os caminhoneiros. O repórter Igor Damasceno acompanhou a divulgação do texto original do senador Fernando Bezerra hoje pela manhã. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A proposta de emenda constitucional prevê um aumento no poder de compra dos brasileiros e deve custar quase 39 bilhões de reais aos cofres públicos. Pelo aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, o investimento estimado é de 26 bilhões. Com um voucher de R$ 1.000 para os caminhoneiros, o impacto será de 5 bilhões e 400 milhões. O Auxílio Gás de R$ 112 a cada beneficiário deve custar R$ 1 bilhão. A compensação pela gratuidade do transporte público de idosos também entrou no texto e a União deve arcar com os custos, que vão chegar a 2 bilhões e 500 milhões de reais. O texto de Fernando Bezerra também prevê crédito tributário sobre o preço do etanol, num total de quase 4 bilhões de reais. Para garantir a liberação do dinheiro sem ferir a legislação, a proposta determina o estado de emergência, que é uma condição aprovada pelo Congresso que permite o uso de recursos federais em situações urgentes. Neste caso, a justificativa seria a crise econômica pós-pandemia. Olhando o orçamento aprovado, o governo tem de receitas extra-orçamento, receitas que não estavam previstas no orçamento, que ultrapassam a mais de 50 bilhões de reais. Portanto, o que nós estamos fazendo está compatível, está adequado, está dentro dos limites da capacidade financeira e fiscal do governo federal. A proposta de compensar o aumento dos combustíveis foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de junho. Inicialmente, o texto pretendia zerar o ICMS sobre o preço do óleo diesel e do gás de cozinha e previa compensação financeira aos estados. No entanto, por conta da pressão dos governadores, o relator, em conversa com o governo federal, mudou o texto e decidiu aumentar o valor dos auxílios já existentes e criar outros benefícios. O gasto com a PEC seria coberto com dinheiro que iria pagar compensações vetadas pelo presidente na lei que limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais. Portanto, o sentimento no Senado, ele foi ecoado junto ao relator para que esse espaço fiscal fosse melhor canalizado para mitigar, minimizar os efeitos da crise social. E a ampliação da ajuda à população mais pobre é o tema da rodada de opinião. O governo vai oferecer mais um socorro à população para segurar os efeitos da inflação e, sobretudo, do preço dos combustíveis. O Congresso deve aprovar um pacote de 39 bilhões de reais que amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 mensais, inclui novas famílias e também uma ajuda aos caminhoneiros. Tem ainda um aumento do Vale Gás. Todas essas medidas foram analisadas pela consultoria do Senado para evitar acusações de desrespeito à legislação eleitoral. É uma situação de emergência, como a própria oposição e os críticos do governo afirmam. Um detalhe importante: esse socorro só foi possível porque as contas públicas estão em ordem e a economia vai bem. É isso que incomoda quem está torcendo contra o Brasil porque só pensa na eleição. O pacote das bondades, como ficou conhecido, é estratégia para tirar Bolsonaro da imobilidade nas pesquisas. Há semanas, o presidente enfrenta uma agenda negativa, com inflação e alta dos preços de combustíveis. O aumento do Auxílio Brasil, Vale Gás e Bolsa Caminhoneiro são soluções óbvias e, de quebra, ainda beneficiam o eleitorado de Lula no Nordeste e as camadas mais pobres da população. Mas podem ter vindo tarde demais. O governo está completamente perdido. Fia-se em um liberalismo roto e um teto de gastos furado. O tempo é de vale-tudo eleitoral, na tentativa desesperada de dar densidade a um presidente cuja única agenda é ideológica. Lançar dúvidas sobre as urnas e brigar com o Supremo podem fazer sentido para a bolha bolsonarista, mas não para a maioria dos brasileiros preocupada em pagar as contas. A ala política sabe disso
Se não ampliar o discurso, Bolsonaro ficará com seus 30%. Gente, hoje é dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, e no Ceará a data foi marcada pela volta da procissão das jangadas. Uma missa na capela que leva o nome do santo ali na praia do Mucuripe, em Fortaleza, prestou uma homenagem a São Pedro. Logo em seguida, teve a tradicional procissão ali das jangadas no mar, que voltou a ser realizada depois de 2 anos sem essas comemorações presenciais por conta da pandemia. A festa de São Pedro ocorre desde 1930 e é reconhecida como patrimônio imaterial de Fortaleza. O Rede TV News termina aqui, a gente volta amanhã. Até lá, boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo aqui com a gente. Até amanhã.